Voltamos aqui pela TV Horizonte. Olha aqui. Pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E eu canto aquela musiquinha, né? Se a criança acordou, dorme, dorme, menina. Tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina. Auricedina. Ah, olha aqui. É um analgésico, é. E antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe. Dor de ouvido tem nome. Auricedina. Estamos conversando com o senador Carlos Viana. Ô, Viana, os telespectadores estão falando conosco aqui. A Patrícia vai dar uma geral aqui, Patrícia. É isso mesmo. Um grande abraço para Maria Helena, ela que é do bairro Tupi. Tá falando, senador, que só acredita vendo, que a notícia que o senhor traz hoje é muito boa, viu? O Douglas também, do bairro São Paulo, ligadinho com a gente, tá mandando aqui pra gente que os empresários do transporte coletivo de BH têm mais poder do que o Estado. É a opinião do Douglas. Tá falado. E o Geraldo aqui do bairro Pompeia, ligadinho, falou que não aguenta mais esse metrô, que essa é uma excelente notícia para começar a semana, senador. Pois é, Viana, é bom lembrar, né, que o metrô foi obra de um político mineiro, que foi ministro, né, foi diretor-geral do DR, lá da cidade de Oliveira, o nosso Eliseu Rezende, que trouxe o metrô para Belo Horizonte. Praticamente as últimas obras da cidade foram feitas pelo Eliseu Rezende. Eu falo aqui, o anel rodoviário. Então vai ser uma região conhecida, porque o Eliseu Rezende é de Oliveira e a minha família toda é de Bom Sucesso, né? Que é lá pertinho. É do lado lá de Oliveira. É do lado, é. Nós vamos entrar nessa história. Mas e sobre o anel rodoviário e a 381? Só para encerrar o metrô, esse financiamento, inclusive, ele vem acompanhado de um estudo sobre o que nós queremos da CPTU no futuro, né? Se nós vamos privatizar, se ela vai ser concessionada. Essa é a principal pergunta que tem que ser respondida. Com a linha 2, o metrô dobra o número de passageiros praticamente, aí nós podemos estabelecer um programa para o metrô da região metropolitana e o governo do estado é quem vai ter a responsabilidade de tocar. Agora, sobre o anel rodoviário, eu tenho buscado explicar bem às pessoas para elas entenderem. Além das obras de segurança, por exemplo, aquela questão da saída de escape, mais radares, não há como nós municipalizarmos o anel. Houve uma época que nós discutimos muito, há uns 3 anos até, municipalizar, a prefeitura assumiria o anel, né? Não há essa possibilidade, o Assine e Patrícia. Por quê? O anel, ele é parte de uma concessão federal da Via 040 que está sendo devolvida. É verdade. O governo federal agora vai refazer a concessão da BR-040 do Rio de Janeiro até Brasília. O que o governo decidiu? O trecho Juiz de Fora, Rio, que é administrado por uma empresa já há muitos anos, esse trecho vai ser devolvido. O governo vai licitar a concessão do Rio a Belo Horizonte e de Belo Horizonte a Brasília. Nós vamos ter 2 concessões para 040, o planejamento está pronto, é uma questão agora apenas de prazos para a devolução. A Via 040 já entregou pacificamente, já tem esse assunto resolvido, e a Concer, me parece que é a de Juiz de Fora Rio, também vai devolver o trecho e nós poderemos, então, refazer a concessão, consertar aquele erro desde o governo Dilma, uma concessão mal feita, um absurdo o que fizeram o mineiro pagando um pedágio de 5,40 por uma estrada que não melhorou nada. Mas agora a gente já tem a expectativa e a perspectiva de que isso seja resolvido. Mas onde entra o anel? Então não há como nós trabalharmos o anel em separado dessas concessões. A única saída que nós temos é a construção do rodoanel, que é um assunto também já muito debatido, participa disso. Como que nós podemos construir um rodoanel, uma vez que o governo federal não tem dinheiro? Não há dinheiro no orçamento para uma obra dessa de bilhões. Nós estamos falando aqui em 2, 3, 4 bilhões, dependendo do que nós quisermos. Aquela questão, Patrícia, e vocês vão entender bem, a empresa Vale, a mineradora, ela deve a Minas Gerais as indenizações das famílias, dos comerciantes, das cidades, e deve uma reparação ao Estado de Minas Gerais. Eu, como relator da CPI de Brumadinho ano passado, eu coloquei com muita clareza que o governo de Minas teria de cobrar na justiça uma reparação, uma vez que a Vale, com aquele crime de Brumadinho, manchou e muito a imagem do nosso Estado. Então, nós não estamos falando de indenizações, essas são
particulares dos processos que já estão na Justiça. Eu estou falando de uma reparação ao Estado que hoje está acordada em 15 bilhões de reais. O Ministério Público de Minas não concorda com uma exigência que a Vale fez. A Vale quer pagar os 15 bilhões, mas não quer ser mais processada em nada. Ela quer virar a página de Brumadinho. O Ministério Público de Minas, a Procuradoria, entende que não é possível, que, apesar da reparação, a Vale poderia ser processada a qualquer época, por qualquer direito. Se nós fecharmos esse acordo, se nós tivermos esses 15 bilhões disponíveis, esse dinheiro terá de ser usado obrigatoriamente em obras de infraestrutura. E o Rodoanel, então, seria o principal projeto para esses 15 bilhões, uma parte dele. Se nós conseguirmos, até o final do ano, isso, resolver esse dinheiro da reparação que a Vale deve a Minas Gerais, nós viabilizaremos o Rodoanel, ou seja, vamos tirar todo o trânsito de caminhões do anel rodoviário, criar uma nova via, e o anel hoje seria entregue a Belo Horizonte como uma nova avenida do contorno. Esse é o planejamento que está sendo colocado. Esse Rodoanel, inclusive, assim, ele já seria feito em paralelo com a duplicação da BR-381, que o ano que vem vai ser leiloada já no primeiro trimestre. É isso aí. Aliás, eu tenho a impressão que até o final desse ano, a 381 entre Belo Horizonte e João Monlevade já fica mais ou menos ok? É o seguinte, nós, o ano passado, assim, é bom a gente sempre ser mais cauteloso em explicar. Na vida pública, eu aprendi isso agora, nesse primeiro ano como senador. Você não faz nada de uma hora para outra. Você tem sempre que planejar. Quando você planeja com antecedência, você consegue resolver as coisas. Então, no ano passado, eu fui membro da Comissão do Orçamento lá em Brasília, como senador por Minas Gerais, e lá nós acompanhamos como que o orçamento deste ano seria alocado e seria gasto. O dinheiro, inclusive, para as obras da 381 ia para o Piauí. Por quê? As bancadas vão lá, o dinheiro não tem para todo mundo, quem tem mais força política puxa o recurso para si mesmo. Foi a questão do metrô, por exemplo. Salvador não ganhou o metrô em 12 anos, nós temos 30 que estamos esperando. Por quê? Tem que ter alguém lá o tempo todo olhando e falando, não, isso aqui não pode ser assim. E nós fizemos isso no ano passado. Eu, os deputados, nós acompanhamos de perto, impedimos que o dinheiro não fosse para a 381, fosse para o Piauí, para os estados do Nordeste, e conseguimos esse ano a duplicação de 66 quilômetros. O ministro Tarcísio, que é de uma competência impressionante, boa vontade com Minas Gerais, teve os recursos, então, para poder duplicar 66 quilômetros, que vão ser entregues até o final de outubro deste ano, é a previsão, inclusive, com as pontes. Depois de entregues, Oacir, os 66 quilômetros, o governo não vai mais fazer duplicações. Aí nós temos que brigar mais uma vez, ou seja, acompanhar de perto, para que na concessão o ano que vem, a gente consiga, por exemplo, que Belo Horizonte, a saída ali da Vila da Luz, no Goiânia, seja o primeiro trecho a ser duplicado, que é ali que está o gargalo. É verdade. Na saída até Caeté. É verdade. Mas nós temos um desafio gigante ali, né? Nós estamos falando aí de 8, 9 mil famílias que moram naquela região, já cadastradas, e que vão ter de ser alocadas em outras áreas. O governo federal, o governo do estado, já colocou um grande terreno à disposição ali na altura de Santa Luzia, e essas famílias, então, elas serão levadas para lá em prédios. Isso demora 2, 3 anos para poder se tornar uma realidade depois da concessão, né? Assim. Senador Carlos Vieira, me parece que tem mais alguém aí falando. É a última pergunta aqui, viu, senador? Sou eu mesmo que quero saber. Termina hoje, dia 31 de agosto, o prazo para que o governo encaminhe ao Congresso aí a proposta orçamentária para 2021. Só que nós ainda não superamos a pandemia, né, com os auxílios emergenciais. Qual que é a sua análise com relação aos impactos econômicos? Tem que ser rapidamente, viu, senador? Porque o nosso tempo está acabando. Nós estamos falando em auxílio emergencial para quem não pôde trabalhar na pandemia, mas vamos começar a falar também em uma renda mínima. O mais provável é que o valor seja de R$ 300 já para essas famílias que foram cadastradas. E, para isso, no orçamento, nós vamos ter que abrir mão de algum tipo vamos dizer assim, de programa do governo, alguma área que o governo usa para poder não estourar o teto de gastos, mas que o dinheiro
vai ser mantido para essas famílias, pode ter certeza, é um compromisso do governo federal. Senador, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, né? E falando desse sistema moderno agora de comunicação na televisão, a pandemia nos ensinou a fazer televisão de outras maneiras, de outro jeito, não é verdade? É isso mesmo, é isso mesmo. Não é igual aquela televisão que está atrás de mim ali, não. Quero agradecer ao senhor, um bom dia, muito obrigado, viu? Um grande abraço. Se Deus quiser, prazer. viu, Patrícia e Assir, muito breve o presidente Jair Bolsonaro deverá vir a Minas Gerais para assinar esse convênio do acordo, se Deus quiser. Assim seja. Um abraço para o senhor. Um abraço. Um abraço a todos. Beleza. Foi aí o nosso senador Carlos Viana falando conosco nesta manhã de segunda-feira. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. E se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Patrícia, eu acho que a segunda-feira foi boa. Esse papo com o nosso senador Carlos Viana, que se dispôs a conversar conosco nesta manhã, a trazer informações importantes para o desenvolvimento, principalmente da região metropolitana. Informações atualizadas aqui para você, nosso querido telespectador. Nós voltamos amanhã. É verdade. E eu quero dizer a vocês o seguinte, olha, essa novela do metrô, eu tenho a impressão que a gente tem uma grande esperança que ela acabe, né, e recomece verdadeiramente as obras, porque elas começaram a ser feitas entre a Calafate até a região do Barreiro. Que depois o metrô vai seguindo para lá, vai para Ibirité, vai para Brumadinho e etc, né? Vai expandir, vai expandir. né? Como Vamos ele pode expandir também, o metrô. aqui, a linha 1 pode sair de Venda Nova, vai até Justinópolis, vai até Neves, pode ir até Sete Lagoas. Claro, não é verdade? por que não? Então vamos esperar que a esperança é a última que morre, né? Um abraço para vocês. Patrícia, até amanhã. Gratidão e alegria. Até amanhã. Até lá.